Boa tarde, muita paz, muitas luz. Shalom. Na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim, na luz da verdade, mensagem do Graal. Real Messias Abidrushim, o Senhor do juízo final, é o prometido Espírito da verdade. Vamos fazer uma oração? Oremos. Na luz da tua criação nos encontramos. Criador do universo. Ciente sim, teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça e tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Essa é uma oração que foi dada pelo próprio Messias Abidrushim para quando ele atuava lá em Womperberg, para as orações das devoções, né? Hoje é domingo, dia 13 de junho de 2021, Jundiaí, São Paulo, Brasil. 16 horas e 35 minutos. Estamos próximos do inverno. 21 graus centígrados, temperatura interna. Estamos dando sequência então ao segundo vídeo sobre o tema da edição de última mão, né? Que é a terceira edição da mensagem do Graal, que o Messias Abidrushim, ele quando estava em Kipsdorf, exilado em Kipsdorf, ele reformulou a sua mensagem, restaurou, então fez a retificação, né? E por que isso foi necessário? Porque houve o falhar dos convocados. Tudo que fora planejado não deu certo, porque os convocados falharam, a humanidade não o reconheceu, o Espírito da Verdade, né? Que é o próprio Espírito Santo encarnado na Terra. Ele é a vontade de Deus e também é o juiz de Deus. Então ele separa o joio do trigo. Então ele salva também com a sua palavra. Mas ele julga também. Ele separa o joio do trigo. Então todo o planejamento falhou. Quando a humanidade recusa um filho de Deus, ele é considerado um assassino, né? A missão de Jesus era dar a sua palavra salvadora, mas não julgar os seres humanos, somente através da sua palavra, né? Então o assassínio dele foi um crime bárbaro, que não tinha nada a ver com a missão dele. Deus não enviou ele para ser assassinado, mas sim para dar sua palavra salvadora. O assassínio dele na cruz foi uma circunstância devido ao ser humano pecador, enfim, os judeus, a religião dominante da época não ter aceitado, né? Por pura vaidade, poder terreno, né? Escravidão ao raciocínio. Então a morte dele foi devido à circunstância, não que ele tivesse vindo aqui, teria de ser necessário ele morrer, jamais. Ele veio aqui para dar sua palavra salvadora, que deviam ser compreendida e vivenciada por nós seres humanos, né? Principal, a nova lei que ele deu, né? Vamos dizer assim, novo mandamento, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus não julga, né? A palavra foi assassinada, a palavra viva, né? O corpo destruído de Cristo representou o assassínio da humanidade frente à sua palavra. O corpo terreno dele representava a palavra viva, que foi assassinada. Então essa é a prova do crime. O corpo terreno de Cristo está guardado
Eu creio que está no Calvário de Gordon, no aglomerado rochoso chamado Calvário de Gordon, em Jerusalém. Eu sempre falo da minha teoria que no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, todos sabem, é só digitar Calvário de Gordon na busca do Google, que aparece lá fotos, né? Que parece uma grande caveira, né? De uns 15 metros de altura, e a altura dos olhos, vamos supor, as órbitas dos olhos, está a meia altura, né? Acho que uns 7, 8 metros do piso, e na direita, caverna direita, bem no centro, quando parece a pupila, eu acredito que seja a entrada fechada para o sepulcro de Cristo. Precisa fazer uma pesquisa arqueológica, né? Mas aí, como é uma zona árabe, ela precisa de autorização. Eu acho que é difícil isso, né? Mas se investigar lá, a partir da caverna direita do Calvário de Gordon, possivelmente nunca foi feita nenhuma investigação arqueológica lá, nenhuma exploração, porque os árabes não permitem isso, né? Inclusive lá no topo desse Calvário de Gordon tem um cemitério árabe, é Sahira. Eu não sei o significado dessa expressão árabe. ES-SHA-RA, Sahira. É o nome de um cemitério. E que tem registro que existe desde 1200, assim, na época dos mamelucos, né? Então isso, de certa forma, eu creio que ajudou a preservar, né? Porque acho que de uns 100, principalmente de uns 100 anos para cá, houve muita pesquisa arqueológica, né? E os israelenses permitem, né? Se for aprovado, né? Tem as autoridades lá da prefeitura, dos institutos, né? Arqueológico, havendo um projeto de exploração arqueológica, né? Desde que esteja consistente, se for aprovado, é permitido, mas os árabes não limitam muito isso, né? Nem sei se até exclui toda a possibilidade, mas eu acredito que no caso do corpo de Cristo, se um dia for alguém levar a sério a minha teoria, né? Que até hoje ninguém levou, né? Quer dizer, pode ter pessoas levar a sério, mas nunca assim houve uma possibilidade de pessoas que adequadas a isso, ou vamos supor, especialistas em arqueólogos, então autoridades, pessoas que têm a autoridade suficiente, o poder, os recursos suficientes para investigar isso, né? Eu apenas sou o autor da teoria que eu fiz com base no livro Os Apóstolos de Jesus, editado pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, que tem uma narração de Madalena, que ela descobre onde foi ocultado o corpo de Cristo, né? Então quem descobriu o local foi Maria Madalena. E a vidente que narrou, né, transcreveu esse livro, que ele pôde vivenciar, né, a própria vida de Madalena, né? Então ela narrou de tal forma, com tantos detalhes, que eu percebi que seria possível tentar localizar onde o corpo de Cristo foi ocultado, né? E eu investiguei teoricamente, né? Através de mapas, leituras e fotos, olhando fotos, e aí cheguei à conclusão que o local da narração é o Calvário de Gordon. Espero que um dia se faça uma investigação arqueológica competente, né? Profissional. Então é isso daí, é a prova do assassínio da palavra, né? O corpo de Cristo, que vai ser descoberto, com certeza, né? Porque ele foi guardado, né? Pela luz,
e pela vontade de Deus, ele vai ser, na conclusão do juízo final, ele vai ser mostrado para a humanidade, o crime que a humanidade cometeu. Então a mensagem do Graal, que é a palavra do Filho do Homem, do Espírito da Verdade, ela, a partir do momento que a humanidade a recusou, ela foi assassinada também. Quando os convocados falharam, né? E a humanidade recusou, significa que ela foi assassinada, ela perdeu a validade, né? Então, isso estou falando a minha interpretação, né? Da forma como eu penso. Então, da mesma forma que Cristo estava sendo assassinado, ele teve que fazer intercessão, né? Junto a Deus, para vamos aliviar a barra da humanidade, né? Então, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabiam que estavam assassinando a palavra viva. Estavam assassinando Deus. Essa é a realidade, né? Então, da mesma forma, né, o senhor Emmanuel Abidrushim, o real Messias, teve que interceder de uma forma, porque a palavra dele foi assassinada. Então, ela vai só repercutir contra a humanidade, né? Então, essa forma que ele encontrou, isso, da minha interpretação, foi a retificação da sua palavra, da sua mensagem, né? Porque toda essa palavra a mensagem de 1931, ela estava adequada para o reconhecimento da humanidade para com ele, né? Ele teria que cumprir integralmente, ele seria o Senhor do mundo. Ele passaria, nós transitaríamos o juízo final, né? A sequência até o seu encerramento. E a humanidade o reconheceria, o pediria perdão para ele, né? O reconhecendo como Filho do Homem, perdão pelo assassino de Cristo, né? Aí o círculo se fecharia, né? Seria penso eu, um juízo final que muitos ainda seriam salvos, né? Grande parte da humanidade seria salva. E isso fracassou. Os próprios convocados fracassaram, como os escribas na época de Jesus, né? Os que estavam, os dominantes, né, da religião, né? Que deveria representar Deus, que falharam, né? Então os convocados falharam também. E não só os convocados, como a sociedade em geral, politicamente, o governo nazista, enfim, os governantes do mundo todo, a própria igreja oficial católica, que combateu, né? Combateu o Filho do Homem, não o reconhecendo. Então tinha que ser feito uma forma de aliviar o karma da humanidade, porque quando há um crime, um assassínio da palavra, né? Um assassínio da palavra que a humanidade comete, é um karma tão violento que a lei da reciprocidade que age, ele destruiria a humanidade. Isso é a minha forma de pensar, isso tem lógica, porque a lei da reciprocidade está em permanente atuação. Então, conforme o nível do karma, do pecado, vamos dizer assim, ela rebate de volta, né? Então, no caso de Cristo, se ele não tivesse feito aquela intercessão, o planeta seria destruído. Não existiria mais terra, não existiria mais humanidade. Da mesma forma agora, quando a mensagem foi recusada, ela foi assassinada. Então, é um karma muito violento para a humanidade e hoje ela não, penso eu, não existiria. Então teve que fazer uma forma. Essa terceira edição em 3 volumes, né, que passou a ser oficial, essa revisão que ele fez da época que ele não estaria mais aqui na Terra, né? Então ele quis se assegurar, né? Porque ele percebeu que a missão dele iria ser abreviada, porque a vida dele, né,
mas ele ao mesmo tempo também esperava poder retomar sua missão original, recuperar sua saúde, mas ele quis se garantir para a humanidade ter ainda uma possibilidade, uma tábua de salvação. Essa é a palavra certa. A mensagem tinha que ser uma tábua de salvação para a humanidade. Da mesma forma que a palavra viva de Jesus é uma tábua de salvação. Ela foi propagada, né, para o mundo. Então, o Filho de Deus, ele, mesmo tendo os maiores sofrimentos, ele sempre busca uma maneira dentro da lei perfeita. Sempre tem que atuar conforme a lei. Os filhos de Deus sabem, lógico, eles vivenciam a lei e sabem os limites da lei, né? E sabem o que podem fazer para permitir a possibilidade de salvação ao ser humano. Porque seria dentro da lei esse castigo da reciprocidade, o aniquilamento total da humanidade. Mas esse seria muito severo, né? E o amor sempre prevalece. Então sempre busca uma forma de, ainda, uma tábua de salvação. Dentro do naufrágio tem tábuas de salvação, que é a própria palavra. E então essa seria a edição de última mão, que o Senhor fez em Kipsdorf. Então aí há duas questões que poderia ser indagado. Foi feita uma pergunta, né? Especialmente para aqueles que duvidam que o Senhor foi ele que fez essa reformulação, né, da sua mensagem. Então, por que ele foi para Kipsdorf? Ele viveu quase 3 anos lá até a sua morte. Ele se mudou lá para Kipsdorf no final de outubro de 1939. Não, ele se mudou em fevereiro. Não, aliás, ele mudou no final de março de 1939. Foi exatamente 1 ano depois que ele foi preso em Womperberg, né? Ele foi preso, tomado a propriedade pelos nazistas e ficou 6 meses preso. Depois ele foi libertado pelo discípulo Helmut Müller, né? Ele conseguiu interceder lá, provar sua inocência. Mas ele sempre ficou vigiado, né? Porque ele é considerado um sujeito perigoso pelos ensinamentos que ele divulgava, né? A gráfica que ele possuía em Munique, ela foi interditada pelos nazistas em agosto de 1937 para a proteção do povo e do Estado. Então essa foi a alegação para interditar a gráfica, né? Do Messias, do real Messias Emmanuel Bidruchin, o Senhor do juízo final. Ele é o prometido Espírito da verdade. Bom, então a pergunta, né? 1 ano após ele ser preso, ele passou 6 meses preso, depois ele foi libertado, foi para a propriedade de Helmut Müller, em Gorlitz, essa cidade que tinha uma propriedade rural, próximo de Dresden. Depois ele foi para Kipsdorf. Aí está a pergunta, por que ele foi para Kipsdorf? Helmut Müller conseguiu, com as autoridades nazistas, autorizar ele essa mudança. Mas ele continuou sendo responsável por ele, com seus bens materiais e isso com a sua própria vida. Se a Bidruchin fizesse algo que fosse considerado contrário àquele acordo de libertação, como, por exemplo, voltar suas atividades como espiritualista, ele poderia ser preso e morto. E da mesma forma, esse discípulo, Helmut Müller. E vale a observação que ele só conseguiu essa liberdade, além da coragem dele, né, da intrepidez, porque ele era do partido nazista, então por isso que ele conseguiu. Ele tinha muito prestígio junto aos alemães, né?
aos nazistas. Então, só por isso que ele conseguiu essa liberdade. Senão, ele poderia ser fuzilado, enfim, ter uma morte sumária. Tem aquele tribunal, né, nazista de Berlim, que todos os opositores, acho que umas 5.000 pessoas foram mortas, né? Todos que de alguma forma, mesmo que seja só suspeito, né? Acho que muitos inocentes, né? Morreram lá. Quer dizer, na verdade, praticamente todos eram inocentes, né? Porque eles não estavam contra o nazismo, né? Vamos dizer assim, né? Fora outros, né? Outros de algum tipo de atividade, né? Eu não sei se... Eu tenho a impressão que nesse tribunal nazista eram os políticos, né? Vamos dizer assim, os adversários políticos do nazismo, que eles aí teriam morte sumária. Então, o Abdurchin ele tinha 9 acusações, e sendo a mais grave essa questão de que ele estaria planejando tomar o poder político. Então, esse era o mais grave. Então, ele poderia ser morto lá, julgado e morto sumariamente lá nesse tribunal nazista. E esse protetor que o salvou também, porque caso o Messias Abdurchin tivesse realizado algo que estaria fora do acordo, a culpa cairia em Helmut Miller também. Então ele poderia ser preso e morto igualmente. Agora, aí que está a questão, né? Que o senhor Emanuel Abdurchin, ele não podia continuar lá em Kipsdorf, porque ele não poderia comprometer Helmut Miller. Então ele já planejava, eu tenho essa convicção, que ele já planejava, a partir do momento que ele foi solto, né, que ele ficou lá sob a proteção de Helmut Miller, ele resolveu, foi naquele período de 6 meses que ele ficou lá, que ele decidiu reformular a sua mensagem. Ou seja, é aquela questão da Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então a mensagem do Grau, se ele deixasse como estava lá, a mensagem de 31 seria só uma prova do crime, né? Então ela se voltaria totalmente contra a humanidade. Então não haveria alívio nenhum, seria uma severidade total, né? Mas ele voltou a agir amorosamente e achou por bem reformular sua mensagem para uma outra época, né? Que ele não mais estivesse aqui na Terra, que servisse como tábua de salvação. Mas ele não podia ficar lá na propriedade de Helmut Miller. E Helmut Miller nem poderia saber disso, porque isso iria o comprometer. Então, essa é a questão. Estou vendo que o interfone está tocando, mas vou deixar um pouquinho, porque até encerrar um pouco tem mais uns 6 minutos de gravação até encerrar esse vídeo. E então vamos na sequência esse pensamento sobre a edição de última mão. Então o senhor, para fazer essa edição e que ele fizesse da forma mais discreta possível, ele tinha que se mudar para Kipsdorf. Foi justamente o que ele fez. Ele ficou quase 3 anos até a sua morte. Então a pergunta que se faz é o seguinte: o que ele foi fazer em Kipsdorf nesse tempo? Ele ficaria inativo? Não, ele escolheu um lugar apropriado para que ele pudesse fazer essa reformulação em sua mensagem, né?
Mas ele tem que fazer até escondido, muito discretamente, até dos nazistas, né? Que eles iam periodicamente lá investigar as atividades dele. Então, ele tem que tomar todos os cuidados possíveis, né? Então ele ficou aproximadamente uns 2 anos, penso eu, fazendo essa reformulação da sua mensagem com todas as dissertações. Agora, tem uma questão muito interessante também, uma declaração que ele fez em outubro de 1939, quando ele já estava em Kipsdorf. É uma declaração que os adeptos da mensagem 31 a utilizam para dizer, vamos dizer, comprovar que Abdrushim não foi ele que fez essa reformulação, e sim foi terceiros que fizeram. É uma declaração que ele faz, que ele começa assim, é de final de outubro de 1939, portanto, 7 meses. Ele já estava em Kipsdorf há 7 meses. Então, ele já estava, muito possivelmente, fazendo a sua reformulação. Então, ele diz assim, a minha palavra continua a mesma, minha mensagem continua a mesma, palavra por palavra, nada se modificou. Continua sendo a mesma, né? O que era antes continua sendo hoje. Então, eles interpretam, vamos supor, assim, unilateralmente, que palavra por palavra seria uma coisa literal, e não é assim. A primeira pergunta que tem que se fazer é o seguinte: por que razão o senhor fez essa declaração? Se ele tivesse deixado a mensagem como estava, né? Se não tivesse feito nada, ele falaria isso? Haveria necessidade de dizer assim, minha palavra continua a mesma, minha mensagem continua a mesma, palavra por palavra. Haveria necessidade disso? Não havia nenhuma necessidade, porque se a mensagem 31 continuasse sendo a única, né, vamos dizer assim, ele não precisava. Ele não precisava falar, né, que a palavra dele não foi modificada. Agora temos que procurar interpretar intuitivamente, espiritualmente, não literalmente, essa declaração que ele fez. Porque isso é fundamental para esclarecer essa questão. Então, primeira coisa, se ele fez essa declaração é porque ele estava fazendo uma modificação, estava fazendo sua reformulação. Porque se ele não fizesse, não havia nenhuma necessidade dele falar nesse assunto. Segundo, ele próprio é a palavra viva. Então, isso que a gente tem que entender. Ele é a palavra. Essa questão do racional, se tirou uma palavra, se não tirou, não, ele é a palavra viva. Ela se manifesta na matéria. A palavra viva. E o que sai da mão dele é a palavra. Então ela não se modifica. A palavra viva é um conceito imaterial, é um conceito transcendental. Ele é a palavra ela é viva. Né? Então ela foi, e sempre será a mesma. Né? Ela é viva, é uma palavra inenteal, é uma palavra de Deus. Então a forma que ela adquire aqui na matéria independe. Se está uma frase, se tem um reajuste aqui, não interessa, de acordo com as circunstâncias, não interessa, a palavra é viva, é um conceito inenteal, não criado. Então, essa interpretação aí já está errada, desses adeptos. Tem que, para entender essa declaração do Messias Abdrushim, tem que entender isso. Então tem essas duas perguntas, né, que tem que ser feitas, né?
que são decisivas. Por que que o que que o Messias Abdursim foi fazer em Kipsdorf durante 2 anos e quase 3 anos? Ele ia ficar sem fazer nada? Ele foi, o fato dele se mudar lá é uma coisa fundamental, muito especial, né? E o segundo é isso, que se ele não tivesse feito nada, não tivesse feito reformulação, ele não teria feito essa declaração falando da palavra, que a boa palavra não se modificou. Então ele já estava alertando, mas ele estava alertando as pessoas que entendesse a doutrina dele, da intuição, da escravidão do raciocínio, todas essas questões que ele sempre alertava, né? Agora ele estava ao mesmo tempo separando, ele é o juiz, isso que não se pode esquecer. E com essa declaração ele já estava separando o joio do trigo, ele queria já fazer uma limpeza entre os seus adeptos, entre os seus leitores. Aqueles que estavam escravos do raciocínio não iam aceitar, né? Se não tivesse uma prova material, algo nesse sentido, não iria aceitar. Enquanto que aqueles intuitivos já perceberiam, né? Que a palavra é a mesma, que é uma nova uma nova forma, né? Mais adequada à situação após o falhar dos convocados. Então essa é a questão que tem que ser bem decisiva, né? Então é isso. Eu queria encerrar com essa questão, que eu tenho convicção total que realmente foi o Senhor que é o autor dessa mensagem de última mão, vamos dizer assim. Só que ela não pôde ser impressa porque foi encerrada em maio de 1941, no final de maio de 41, conforme disse Mingard num depoimento, em um cartório, né, em Chivas, em 1956. Então é isso. Eu não sei se eu vou continuar com esse tema. Talvez eu continue num outro próximo vídeo. Então, muita paz, muita luz. Shalom.